violência é uma forma de relação social que está ligada ao modo como os homens agem perante a sociedade em que vivem. Ou seja, o justo e injusto, o humano e desumano, o violento no violento. E eles dispensam elementos racionais para eles ver o modo como eles agem e avaliam suas ações. Daí a dificuldade em que encontramos quando vamos tentar convencer uma pessoa que é apta à violência de que os recursos legítimos da justiça são melhores recursos para que ela não ocorra. A marginalização ela existe de diversas formas, entre elas a política social, entre os jovens e entre outras. Ela é a exclusão das pessoas que não se encaixam nesse mundo capitalista, nesse mundo que vivemos, e elas vivem à margem e são excluídas da população. O meu tema é sobre o racismo. Racismo é um preconceito baseado na diferença da raça das pessoas. Essas diferenças das raças das pessoas é por conta de algumas se acharem superiores às outras. Muita gente, quando pensa em racismo, já associa aos negros, por conta deles terem sofrido mais no passado, pela escravidão. O racismo ele pode levar com pena de até 3 anos de prisão. Algumas pessoas valorizam tanto a superioridade de raças que eles acreditam que possa haver uma purificação e que a sua raça consiga dominar o mundo. E muitas pessoas não percebem como é que eles praticam esse racismo, mas muitas vezes é por conta de piadas, xingamentos ou simplesmente ignorar as pessoas. Prazer, eu sou o Pedro. Prazer, eu sou o Jeder, beleza? Beleza. A gente está fazendo um projeto e a gente queria te fazer umas perguntas. Uhum. Uma delas é se você já sofreu discriminação racial ou conhece alguém que já sofreu esse tipo de... Então, na verdade, a discriminação ela ocorre a todo instante, né? Não só racial, mas etnias, tudo. Hoje nós vivemos um mundo que está bem complicado, né? Eu mesmo já teve até uma experiência que aconteceu há poucos dias atrás de uma criança, né? Eu não conhecia a criança e tal, uma criança de 5 anos. Aí quando foram me apresentar para ela, esse é o Jeder e tal, ela me olhou assim estranho, me mediu e ficou quieta. Aí passou alguns instantes, ela pegou e falou assim: ô tia, o outro tio era mais bonito. Aí, mas por que o tio era mais bonito? Porque ele é preto. Aí todo mundo olhou assim, pasmo da vida. Aí eu falei assim: não, mas o outro era mais bonito. Aí falaram pra ela: não, mas seu pai também é negro. Aí ela falou assim: não, mas ele é mais. A sua avó também é negra. Aí ela falou assim: não, mas ele é mais. Entendeu? Então isso significa o quê? Estamos vendo uma sociedade de onde as crianças, mesmo sem maldade, o mundo está trazendo isso. Entendeu? Então, às vezes, por mais que pareça que não é que nem antigamente, é porque hoje ela é bem mais oculta. Porque antigamente era descancarado e tal. Agora, mas só que hoje é um pouco mais oculto, né? Mas existe sim, então eu acredito que existe, e essa é uma das experiências que já passei, né? Fora algumas experiências de trabalhos e tal, mas existe sim. Tá. E como é que você se sente na sociedade hoje em dia com essas violências, discriminação? Cara, a gente se sente acuado, né? Você se sente com medo de sair da sua casa para poder ir na padaria comprar pão. Porque hoje, antigamente, o pessoal falava que você não podia sair à noite, porque a violência, à noite acontece isso. Hoje em dia não tem mais hora, é de manhã, é de tarde, é de noite. Né? Violência também, hoje nós estamos aqui no Beco do Batman fazendo ensaio fotográfico,
E assim, nós estamos com medo, porque a sociedade em si, assim, o mundo hoje em dia está muito complicado. Então você já anda com medo de qualquer coisa. Eu posso estar andando aqui, se vir uma pessoa de cima para baixo ao meu encontro, eu já penso, poxa, aquela pessoa pode me assaltar, entendeu? Mas é por quê? Porque está terrível, cara. Você não se sente seguro em lugar nenhum. Então eu acho que é isso. Tá, obrigado. Olha aqui, até mais. Sabemos que diariamente as mulheres sofrem violência e são marginalizadas. Elas são vistas como inferiores aos homens desde os primórdios da sociedade, em que o homem viu que ele se sentia superior às mulheres e por isso ela passou a ser marginalizada. Porém, sabemos que nós somos iguais a eles e que temos os mesmos direitos de fazer tudo o que quisermos, de vestir como quisermos e não, a roupa que nós vamos vestir não vai julgar se porque fomos estupradas ou não. Estou falando de um modo geral das mulheres. E vivemos em um país totalmente patriarcal, em que a mulher é inferiorizada e isso torna com que ela seja vista como sexo frágil. Muitas vezes elas são colocadas em propagandas de cerveja, por exemplo, seminuas, utilizando seu corpo para suprir as necessidades que os homens veem que têm, mas na verdade ela não tem que ser usada para isso. A mulher, da mesma forma que o homem, ela tem os mesmos direitos de ir e vir, e quando uma mulher vai amamentar seu filho em público, torna-se motivo de escândalo perante a sociedade ao mostrar seus seios. Então temos que analisar esses casos de mulheres sofrendo violência diariamente. Significa o caráter de ódio ou rejeição a homossexuais, bissexuais, lésbicas, transexuais, travestis, polissexuais, pansexuais, entre muitos outros, sendo esses atos por meio de ameaças, agressões físicas, agressões e agressões verbais, formas diversas de ofensas, como gestos, risadas, insinuações e até aquela sua piadinha que você diz inocente. Qualquer ação que seja violenta, que cause constrangimento, que seja intimidatória ou vexatória, de ordem moral, filosófica ou psicológica. A homofobia pode ser dividida em várias vertentes, nomes que surgem para dar mais visibilidade à intolerância, como lesbofobia, transfobia, bifobia, entre outros. Falaremos sobre a lesbofobia. Muitos atos de violência contra lésbicas se baseiam na ideia de controle e dominação sobre o corpo da mulher. Não é por acaso que muitos dos casos de violência contra lésbicas são casos de violência sexuais, os chamados estupros coletivos, que é quando os homens se dão no direito de violentar o corpo de uma mulher, normalmente lésbica, para corrigir a sua sexualidade, ou achando que as lésbicas só são lésbicas porque nunca foram pegadas de jeito, seguindo uma lógica que coloca o homem como autoridade curativa para resolver o suposto desvio. Mas nem é só estupros e violências físicas que se faz uma mentalidade lesbofóbica. A lesbofobia está enraizada e escondida em muitas das tentativas de controle sobre a mulher, desde comentários hostis que são direcionados a mulheres consideradas pouco femininas, até a divisão sexual do trabalho, que veta determinadas profissões às mulheres, para que elas não se pareçam com homens, como se esse comportamento fosse prova de que são lésbicas. A lesbofobia faz com que as mulheres precisem ter medo de serem confundidas com lésbicas, ou que tenham que provar a todo momento que são mulheres de verdade. Isso nos mostra que o combate ao sexismo é fundamental para existir respeito por mulheres lésbicas. Somente assim, elas poderão viver em comunidade sem o constante medo de violência e estupros.
Aos pais se pede tanto se lhes dás tão pouco. Aos pais pede-se corpo e na alma, educação dos filhos. Já do outro lado, um dos grandes desafios é o aprender formas saudáveis de socializar, de impor regras e limites em demonstrar afeto, carinho para a criança. Uma coisa é certa, existem tantas formas de ser pai ou mãe quanto de ser filho ou filha. A questão é possível mostrar aos filhos os limites e regras com que se vive as relações humanas sem recorrer à punição física? No entanto, bater não está associada a melhorias do comportamento da criança. Um dos grandes problemas da punição corporal é a facilidade com que os limites definidos pelo próprio educador são ultrapassados. A criança é confirmada o fraco controle sobre seu próprio corpo e pode ser invadido a qualquer comportamento desadequado. Porém, o castigo físico persiste em parte por ter resultados instantâneos e por ser fácil de ser aplicado. Mas as punições corporais não oferecem à criança a oportunidade de refletir sobre suas ações e nem a distinção entre o certo e o errado. E quais seriam as outras possíveis alternativas à punição corporal? Utilização de diálogo sempre que possível, criar oportunidades educativas e utilizar consequências de uma forma eficaz da disciplina.